Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a essa nova temporada do meu canal. A gente teve um pouco parado aí nos últimos tempos, nos últimos meses, devido à minha carga de trabalho, mudança de projetos. Então nós estamos voltando aqui no YouTube com vocês. Para quem já acompanhou as séries que eu fazia, as análises psicológicas das séries, dos acontecimentos, né? Esse canal é voltado para psicologia, para desenvolvimento pessoal, para emoções. Então, muito obrigado a todos que sempre estão me seguindo. E a gente vai começar uma nova temporada, né, com novos quadros, com novos programas. E novamente, nós vamos ter, a princípio, no início, dois programas na semana. Então, o primeiro programa vai ser o jogo, que é o que vocês estão assistindo nesse momento, que é onde eu vou falar sobre e desmistificar assuntos ligados à mente, à psicologia e a tudo que engloba o meu trabalho como psicólogo. E o outro são conteúdos, né, são aprendizados, são aulões que eu vou dar no Instagram e que também vão ser gravados para que vocês possam assistir. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o jogo das emoções, certo? A ideia desse vídeo é poder fazer com que vocês entendam as emoções de vocês e não deixem elas dominar. O que acontece? As emoções, elas nos dominam. E quando elas são muito fortes e a gente não consegue lidar com elas, nós temos comportamentos, ações e levamos nossas vidas para lugares, para decisões que vão nos afetar. Então, eu comecei a observar mais as emoções em 2014. Por que em 2014? Porque na época, eu estava morando sozinho, estava fazendo já a faculdade de psicologia, estudava as estruturas todas da mente humana. E acontece uma coisa inédita, uma série de coisas inéditas na minha vida, né? Tudo que eu tinha planejado para aquele ano deu errado. Relacionamentos, parte profissional, muitas coisas vinham dando errado e eu comecei a me sentir mal. Eu não cheguei a fazer um quadro depressivo, mas eu fiz um quadro de síndrome do pânico. E naquele momento, passando mal, tinha tido um pequeno relacionamento que eu tinha ficado muito mal. Eu comecei a entender o que era o sofrimento emocional. O que era mesmo se sentir mal emocionalmente. Porque das outras vezes eu me sentia mal, ficava mal, né? Passava por todo o processo, mas eu não tinha consciência daquilo. E aí eu comecei a estudar o poder do agora, do Eckhart Tolle. Eu comecei a estudar o inteligência emocional do Daniel Goleman, que são bibliografias, né? São livros que eu digo para qualquer pessoa leiga no assunto ou não que estude esses assuntos, né? Então eu comecei a praticar o poder do agora, praticar meditação mais a fundo. Eu já tinha a prática da meditação, mas eu comecei a praticar meditação mais a fundo e entender logo as minhas emoções. Então, nesse processo, eu tive um crescimento enorme em termos pessoais, em termos de o que eu queria para minha vida, porque trabalhar e controlar e lidar com as emoções nos habilita a acessar potenciais nossos de sonhos, de objetivos, de pensar melhor na nossa vida do que se a gente está mal emocionalmente. Tudo isso, por quê, pessoal? Então eu vou explicar o que acontece conosco. Você, nós temos comportamentos. Então, um comportamento, por exemplo, de você brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa, ele vem, para esse comportamento acontecer, a gente precisa acontecer duas coisas, certo? Precisa acontecer um sentimento e precisa acontecer um pensamento. Como assim, Vinícius? Mas eu briguei com a pessoa porque a pessoa discutiu comigo. Sim, mas para que eu possa brigar com essa pessoa, para que eu possa discutir com essa pessoa, para que eu possa ter esse comportamento, precisa passar pela emoção e pelo pensamento. Por quê? Vamos lá. Então eu estou na minha casa, eu cheguei na minha casa e tem um cobrador, né, da luz batendo na porta da minha casa enlouquecidamente enfurecido que eu preciso pagar a minha luz.
Logo, na minha mente, pode até ser um milissegundo, né? Vai vir aquilo ali, olha, esse cara não tem razão, esse cara tá errado, não pode gritar comigo. Por quê? Porque eu tive uma emoção, eu olhei aquele cara e eu senti algo, certo? Que às vezes eu não consigo nem identificar. E aí na minha cabeça veio, esse cara tá errado, e eu tive, né, o impulso. Me comportei daquela forma. Vou te dar um outro exemplo. Um exemplo que você seja uma pessoa que trave na hora de tomar alguma ação. Então chegou, bateu na porta o cobrador brigando, porque você tem que pagar a luz, e a pessoa travou. Ela foi pensar no que ela tinha que fazer e ela travou. O pensamento disse assim, para. E você sentiu medo e parou. E não teve nenhum comportamento, só ouviu aquela pessoa falar. Então, esses processos acontecem com todo mundo. Com as pessoas mais impulsivas, que parece que não pensam, mas elas pensam, passam um pensamento na cabeça delas, para que elas possam agir. E esse processo, ele é feito em duas partes da nossa mente. A parte do sistema límbico, que é o sistema emocional, que é a amígdala cerebral, não é a amígdala, né, da garganta, é a amígdala do cérebro, que processa as nossas emoções, que é como se fosse um caroço dentro do nosso cérebro, e o córtex pré-frontal, que é o que nos faz pensar. Toda vez que você pensa sobre alguma coisa, que tu puxa uma memória, por exemplo, se eu te perguntar assim, qual é o nome da sua escola, né, que você estudava, você vai puxar lá no córtex pré-frontal, certo? Então, esses dois processos estão acontecendo a todo momento. A gente tem emoções e a gente tem pensamentos. Então, as emoções, elas servem para nos dar sinais de alguma coisa, sinais ligados ao mundo externo. Um exemplo, quando a gente perde alguém querido, certo? A gente perdeu um familiar ou algum amigo foi embora, foi morar em outra cidade, a gente sente a tristeza. A tristeza é uma resposta emocional do quê? De uma perda, de você não ter aquela pessoa. A raiva, da mesma forma. A raiva é quando alguma coisa não acontece de errado, certo? Que a gente não concorda e que a gente sente aquele sentimento de raiva. Então, no trabalho, né, o teu chefe brigou contigo. Por que ele brigou contigo? Porque tu fez algo que ele não concorda, por mais que tu pense que tu tá fazendo certo, certo? Então, assim, ele pediu um relatório, tu não entregou o relatório. Então, para ele, não entregar o relatório é algo errado. Esse pensamento passa na cabeça dele, ele sente a raiva e aí ele desconta em ti. O medo, da mesma forma. O medo, por exemplo, eu vou guardar meu carro todos os dias, né? Eu moro numa casa e algumas quadras eu preciso guardar meu carro no estacionamento. E no início, quando eu comecei a guardar o carro, né, que eu não tinha tanta experiência, não sabia como, eu sempre achava que alguém ia me assaltar. Então eu saía do carro, parava, né, no portão, eu abria o portão e me dava aquele medo, porque parecia que alguém ia vir, certo? Então, então você vai imaginar assim, um ambiente, né, um ambiente, uma rua escura, 3 horas, 2 horas da manhã. Então, aquele ambiente, ele me leva a sentir medo, certo? Então, são respostas que nós temos para coisas que acontecem externamente. Ponto. Então, assim, as coisas acontecem e a gente vai ter um sentimento. Do contrário, eu vou abrir um parênteses da anedonia. A anedonia é muito perigosa. Ela acontece nos quadros de depressão. Então, pessoal, a pessoa depressiva, ela não tem emoções, ela não sente emoções, ela fica meio estática, certo? Então, quando você tá sentindo que não tá tendo emoções, que as coisas acontecem de bom ou de ruim e tu fica sempre no mesmo estado emocional, cuidado. Procure um médico, procure um psicólogo para fazer uma avaliação para ver se de repente tu não está num quadro de depressão. Eu sou psicólogo, eu não sei se eu falei isso, mas é um processo que acontece, certo? Então, muitas vezes até com pessoas que depois cometem suicídio, desenvolvem uma depressão severa, esse processo acontece. Visto isso, pessoal, então a gente tem essas emoções. Essas emoções,
elas nos fazem agir de alguma forma. Então, se tu está cometendo o mesmo erro em alguma coisa na tua vida, seja no teu relacionamento, de repente tu é uma pessoa ciumenta, né? E aí tu acaba terminando os teus relacionamentos ou acaba dando problemas pelos teus ciúmes. Tudo isso tem a ver com o teu sentimento de medo. Ou tu, por exemplo, tu não chega uma semana que tu perde a vontade de fazer as coisas. Não tem vontade de fazer nada, tu fica mais preguiçoso, isso pode ter a ver com uma tristeza. Então, a gente identificar essas emoções, e a gente faz isso no processo de terapia, faz com que a gente faça o processo que eu vou ensinar para vocês hoje, para limpar essas emoções e para a gente poder acessar outros estados emocionais que vão nos levar a ter comportamentos certos para a gente ter resultado. Não só as emoções têm a ver com as coisas externas que acontecem na nossa vida, como eu dei o exemplo ali, né, de eu ir guardar o carro, de chegar ao cobrador, de eu perder uma pessoa querida, mas também dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, as nossas memórias, a forma com que a gente pensa também refletem nas nossas emoções. Então, por exemplo, você já lembrou de alguma situação que te incomodou muito e que tu ficou mal emocionalmente só de lembrar aquela situação? Isso acontece muito com as pessoas, certo? Então, existem duas formas das emoções elas virem, de algumas coisas que acontecem ou dos nossos pensamentos. Das coisas que acontecem são, em geral, tá, pessoal? São poucas coisas ruins que vão acontecer na nossa vida. Se a gente parar para analisar o real. E a maioria do que nos traz o emocional negativo são os nossos pensamentos. Então imagina só, que tu venha pensando negativo sobre as coisas. Pensando, por exemplo, assim, as pessoas não prestam, o mundo tá ruim, e tu vai começar a gerar, através daquele pensamento, sentimentos ruins. E aí acontece de uma situação no teu trabalho de alguém roubar, né, da tesouraria da tua empresa. E aí dá um escândalo. O que acontece? Tu vai te sentir mais mal ainda do que te sentiria. Por quê? Porque tu já vem alimentando sentimentos negativos, pensamentos negativos. Na clínica, quando eu estou trabalhando com alguns clientes, já aconteceu casos específicos da pessoa ficar me falando assim, nossa, eu acho que os homens traem, eu não confio nos homens, eu não confio nas pessoas, não confio. E ela acaba depois, por coisas que ela talvez não tenha culpa, sendo traída. E aí quando acontece o fato dela ser traída, a dor emocional é muito maior, certo? Do que, como o meu terapeuta uma vez me falou, né, de uma forma de pensar diferente, tipo, se a pessoa te trai, foda-se ela, né? Ela que perdeu, ela vai perder a melhor pessoa do mundo. Isso é uma forma adaptativa de pensar sobre a traição, tá? Então, quando ela teve a traição, aquilo destruiu ela. Por quê? Porque ela não cuidou da parte de pensamento. Então, muitos clientes depois, antes me falavam assim, Vinícius, mas esse negócio de pensar positivo aí não funciona muito, porque a coisa ruim vai acontecer. Só que a coisa, daí depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a acontecer talvez as coisas que não tão legais, e o paciente lidar de uma forma muito madura, ou de uma forma muito rápida sobre aquilo ali. É por quê? Porque ele cuidou das emoções. Então, o que acontece nesse processo de pensamento? Então, ele vem através de memórias, pessoal, através de pensamentos que a gente vai ter e que vão nos levar a essas emoções, certo? E aí, como é que a gente muda isso? Então, assim, provavelmente tu tenha emoções ruins aí nesse momento, te sinta mal, pense mal, tem aqueles pensamentos martelador, sabe, que é terrível, que fica na tua cabeça, memórias, coisas até que tu cria da tua cabeça, assim, que te fazem mal. Como é que tu muda isso para te ter um emocional mais alinhado, te sentir melhor, resolver melhor os teus problemas, te sentir melhor, te livrar da ansiedade, te livrar da depressão, te livrar da preguiça, te livrar de sentimentos ruins? Como é que tu faz esse processo? Primeiro disso tudo é tu ter consciência sobre o que tu tá sentindo. O que é ter consciência? O que é consciência? Consciência é o óculos, pensa num óculos, tá? Um óculos, tá? Que tu vai colocar para te olhar alguma coisa. Então, digamos, quem usa óculos e que tá me assistindo,
Imagina assim, tu tá sem o óculos e tu não tá conseguindo enxergar nada. E tu coloca o óculos e tu consegue enxergar. Ter consciência sobre algo é ter esse óculos. Então, por exemplo, eu sinto raiva, eu sempre estou estressado, brigo com todo mundo e barará. Daí eu tenho consciência de que eu brigo com todo mundo. Aí de uma semana para outra tu começa a observar, olhar com outros olhos. Olhar que diz assim, nossa, de manhã cedo eu fico mais irritado. Isso é ter consciência. Quanto mais consciência tu tem sobre as tuas emoções, melhor é de tu agir em relação a ela. Porque se eu coloco um óculos e vejo o que eu estou sentindo, eu posso ter a opção de mudar meu comportamento. E é muito engraçado, e eu puxo as orelhas de alguns clientes meus em relação a isso. Tu tá tendo consciência do que está acontecendo. E por que tu não age diferente? É uma das coisas que eu pergunto. Então depois que tu tem consciência, tu começa a ter responsabilidade sobre aquilo. É que nem quando acontece aquele crime de conivência, né? Tu sabe que o crime está acontecendo, tu sabe que aquele teu amigo, que aquele teu parceiro cometeu um crime. Tu tá sendo conivente com aquilo? Pensa melhor. Então contigo é a mesma coisa, quando tu tem consciência sobre algo que está errado, tu tem que tomar uma decisão, tu tem que tomar uma ação. E aí as emoções elas vêm através disso. Vinícius, e como é que eu desenvolvo essa consciência? Eu desenvolvo essa consciência no momento em que eu paro para observar o que está acontecendo comigo. Com adolescentes, quando eu trabalhava mais com adolescentes, crianças, em que a gente ia trabalhar o emocional deles e que eles não sabiam, porque talvez não conheciam o que é raiva, o que é tristeza, uma forma de eu ensinar eles, eu falava assim, o que tu sente no teu corpo? Aí eu sinto um aperto no meu peito. Então eu identificava, ou é medo ou é angústia. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto que a minha cabeça vai explodir. Eu sinto que as minhas mãos estão pegando fogo. Tu pode começar com isso. O que tu sente no teu corpo? A partir do que tu sente com o teu corpo, tu começa a entender e reconhecer e estudar as emoções e o que tu sente com elas, né? Por exemplo, a raiva, tuas mãos aquecem, né? O medo, tu pode sentir um frio na barriga. E aí tu começa a ter consciência. Uma coisa interessante que eu sempre pergunto para identificar emoções com meus clientes, eu pergunto para eles assim, ó, tá, qual que tu sentiu? Ah, eu senti medo. Tá, e quais outras vezes tu sentiu medo? Ah, eu quase não sinto medo, mas eu sinto, muitas vezes, eu senti medo nessa situação, mas eu sinto, na verdade, raiva todos os dias. E aí eu começo a olhar, quantas vezes tu sentiu raiva? Tu sente raiva sempre? Tu sente raiva por quê? Né? Tu acorda com raiva? Quando acontecem os maiores problemas, como é que tu lida? Com a raiva ou com medo? Para identificar a emoção principal que ele sente. A gente pode sentir várias emoções em conjunto, mas para a gente trabalhar as emoções, a gente precisa entender qual é a predominante. Foi assim que eu entendi o que acontecia comigo. Eu fiz vários processos de terapia como psicólogo, que a gente precisa estar preparado, precisa se conhecer, e muitas vezes o medo era o que vinha. Então eu precisei trabalhar o medo. E uma história muito interessante que foi quando eu comecei a fazer CrossFit, que o seguinte, eu fazia CrossFit e comecei a aprender a fazer as coisas novas e aprender as técnicas e tudo mais, e tem muitas técnicas que são bem desafiadoras no âmbito corporal. E uma delas é subir na corda, né? Tem uma corda lá de não sei quantos metros, a gente precisa subir. Eu tinha medo de altura. E eu não sabia que eu tinha medo de altura. Na verdade eu não tinha consciência. Eu já tinha tido medo de altura, mas eu não tinha consciência disso. E eu trouxe essa consciência para o meu processo e comecei a trabalhar o medo. E aí, cara, foi incrível como eu mudei e hoje subo na corda tranquilo, subo em lugares altos e tal, faço as acrobacias do CrossFit muito bem, mas porque eu perdi o medo de altura. Então eu tive essa consciência, certo? E aí, depois que a gente consegue ter essa consciência, bom, eu sinto muito medo, eu sinto muita raiva, que a gente consegue trabalhar esses sentimentos, certo? Então, trabalhar para quê? Para que os pensamentos internos, então são aqueles pensamentos que nos levam a ter o sentimento quando não está acontecendo nada, quando eu estou deitado, quando eu estou tranquilo, quando eu estou em qualquer situação, e vem os pensamentos, que eu consigo trabalhar eles. E também quando acontecem gatilhos externos, quando acontecem coisas. Então assim, se eu me irrito, tenho raiva,
quando acontece coisas que não que saem do que eu planejo no meu trabalho, quando eu trabalho, quando eu tenho a consciência, eu posso trabalhar para que quando as coisas não saem como eu quero, eu não surtar, eu desenvolver soluções, eu não brigar com pessoas, eu não desgastar, eu não me desgastar. Então, aí que é uma grande magia da mudança e do jogo da coisa. Então, como é que a gente começa a fazer isso? Então, assim, ao longo das minhas formações que eu fiz em psicologia humanista, no Enneagrama, estudando personalidades, estudando hipnose ericksoniana, PNL, coaching, estudei todas as maiores ou as últimas linhas, né, da psicologia para desenvolver um método, uma forma de trabalhar. Então a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um paciente, quando eu recebo uma pessoa que está muito mal emocionalmente, que está com síndrome do pânico, que está com ansiedade, que está se sentindo mal, né? O que eu trabalho nessa pessoa? Eu trabalho nela o estado alfa. O que é o estado alfa? O estado alfa é o estado de concentração. Vinícius, como assim? Eu tô com raiva, como é que eu vou me concentrar? Eu tô com medo, como é que eu vou me concentrar? Eu tô triste, como é que eu vou me concentrar? Eu uso técnicas de relaxamento para quê? Para a pessoa entrar no estado alfa. O que é esse estado alfa? É aquele estado que tu tá concentrado e que tu tá relaxado, certo? Então, obviamente, com a técnica que eu aprendi, com as técnicas, eu ajudo a pessoa, eu faço literalmente a pessoa entrar em estado alfa. Existem vários estados, que não é não é o parênteses da aula de hoje, mas existe um estado que é esse estado onde você está concentrado numa coisa só. Então os pensamentos eles silenciam, as emoções silenciam e tu fica concentrado naquilo ali. Como você pode desenvolver o estado alfa? Eu vou dar um exercício que você pode fazer para desenvolver esse estado. Você pega um ponto fixo, coloca um cronômetro e fica prestando atenção apenas naquele ponto fixo sem piscar. A ideia é que você comece a treinar-se e ficar em estado alfa. Outra forma de ficar em estado alfa é você, por exemplo, fazer um relaxamento progressivo, que eu tenho no meu canal no YouTube também. Você fazer um relaxamento de você fechar os olhos, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção em partes do seu corpo, desde o seu pé até a sua cabeça. Não importa se no meio você se desconcentre e tudo mais. O que importa é que quanto mais você treina o estado alfa, mais em alfa você fica. Por exemplo, eu já fazem quase 10 anos que medito, certo? Então, 3, 4 respiradas eu já estou em estado alfa. Esse estado, o que acontece? Quando você tem a ebulição emocional, ou seja, o gatilho emocional, quando você se sente mal, se sente com medo, você consegue, você mesmo se dá conta, tô com medo, vou acessar o alfa, vou respirar, né? Vou relaxar, vou fazer uma respiração, você troca o estado emocional. Que é basicamente, pessoal, como se você trocasse a temperatura de uma água. Você está com a água muito quente e aí você esfria essa água com o estado alfa. Na terapia, a gente vai trabalhar várias vezes esse estado alfa, tá? Dentro da sessão, em exercícios pós que eu vou passar. Para quê? Para que você comece a saber lidar com as emoções e saber relaxar quando tem uma tensão. Então, quando eu tenho algum momento de tensão em alguma coisa, eu sou músico também, eu faço alguns shows, né, com banda e coisas, às vezes acontece momentos de tensão perto de uma apresentação. Então, eu respiro, concentro no meu estado alfa, eu tenho alguns exercícios que eu faço e fico tranquilo para poder lidar com aqueles problemas, certo? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai para quê? Para estados positivos da mente. Existem como as emoções negativas, as emoções positivas, e é um jogo, certo? O ideal é que a gente tenha equilibrado as emoções, certo? E que a gente flutue entre as emoções positivas, os estados positivos da mente, que fique bem, se sinta bem-estar, né? Que é a verdadeira felicidade, segundo o Martin Seligman, que a felicidade é um estado de bem-estar. Então, está no estado de bem-estar, como eu agora, nesse momento, você está feliz, certo? E quando houver uma emoção negativa, quando vier algo, você possa ir lá embaixo e voltar para o equilíbrio, certo? Né? E não fique lá embaixo. Então, a gente precisa também aprender a ativar estados positivos da mente. Os estados positivos da mente pode ser
Um estado mais forte é o estado de gratidão, o estado de alegria, o estado de felicidade, né? O estado de foco também, um estado positivo da mente. Então, a gente trabalha isso através de quê? De acessar memórias positivas da pessoa. Então, por exemplo, já teve vários casos de clientes que a gente estava trabalhando e que eu trabalhava, eu relaxava e pedia para ele lembrar de um momento de confiança que ele tinha. Paciente que, por exemplo, sofre de ansiedade. Dele lembrar daquele momento de confiança, ele muda o estado emocional da água para o vinho, certo? Então, ao longo do que a gente vai acessando esses estados positivos, trabalhando com a gratidão. Então, assim, o paciente às vezes falar de muitas coisas ruins que aconteceram na vida dele. E eu perguntar para ele, bom, o que tu seria grato hoje na vida? Do fato dele começar a se lembrar desses estados de gratidão e acessar esses estados de gratidão, que ele começa a se sentir melhor emocionalmente. Então é o segundo passo, a gente pode acessar através de memórias. Então, assim, uma dica que eu dou, pega uma música de que lembre algum momento marcante, um momento positivo da tua vida. Pode ser teu casamento, pode ser a tua formatura, pode ser um momento que te sinta legal. Coloca essa música, fecha os olhos e imagina esse momento. Logo tu vai começar a te sentir bem. Então, começar a explorar esses estados positivos da mente. Uma outra forma também de fazer isso é o caderno da gratidão, que eu faço todos os dias. O meu caderno de gratidão tá aqui, né? Salvo um que outro dia que eu não consiga fazer. É muito interessante, é muito legal de fazer. Então assim, você pegar, anotar ali, começa com 5 coisas que você é grato. E todos os dias, quando você levantar, você fazer. Ou quando você se sente angustiado, quando você se sente mal, fazer o caderno da gratidão, escrever aquilo que você é grato, muda seu estado emocional. Depois que a gente faz isso, né, são pequenas, então é como se fossem os primeiros passos da bicicleta, digamos assim, né? Então, uma bicicleta tá parada, né? Tu sobe na bicicleta, tu vai dar os primeiros passos, né, para você começar a se sentir bem. E aí vem processos mais profundos. Por isso que eu abro um parênteses aqui, ó. Busque terapia, busque se conhecer, busque voltar a fatos importantes da sua vida, busque trabalhar suas emoções com um profissional. Vem os três processos mais importantes, que é a ressignificação, perdão e liberação emocional. Ponto. É o que mais nós, psicólogos, estudamos para ajudar as pessoas e quando a gente ajuda e isso acontece, é muito legal. Então, primeiro, ressignificação. Muitas vezes os pensamentos negativos, lembra que eu falei que te levam a vários comportamentos negativos, vários sofrimentos, eles vêm, por quê? Porque nós tivemos situações que aconteceram na nossa vida, com nossos pais, talvez, com nossos parentes, com bullying que a gente sofreu, com traumas que a gente sofreu, que ficaram ali, ficaram cristalizados como se fosse crença. Imagina que como se fosse a crença, fosse um bonequinho um bonequinho desses que você brincava num Playmobil, que você colocou na água e colocou ele dentro da geladeira e ele congelou. As emoções negativas são basicamente, e as crenças negativas são basicamente isso, esse Playmobil. Aconteceu uma situação lá, alguém te chamou de feio quando tu tinha 8 anos, e aquilo cristalizou, congelou na tua mente, e aí às vezes tu nem te dá conta, mas tu te acha feio, e tu não é feio. Né? Ou tu pensa que tu é feio e tu não consegue te relacionar, e tu tem emoções negativas em relação a isso. Então assim, na terapia a gente vai ressignificar isso aqui. Trazer o aprendizado que tu teve, o novo significado sobre aquele problema, aquela situação que tu passou. Isso é ressignificação. Então, primeiro processo para melhorar o emocional, ressignificar. Voltar em partes importantes da tua vida que te geraram sentimentos negativos, que te geram pensamentos negativos, que às vezes não estão na tua memória, a gente traz para tua memória, né? Que tu começa a lembrar, que tu começa a ter insights, para quê? Para te mudar esse padrão de pensamento. Depois, perdão. Então, às vezes a gente não perdoa as pessoas. Às vezes as pessoas nos fazem mal e a gente não perdoa, a gente fica com aquela mágoa. E aquela mágoa nos gera emoções negativas, pensamentos negativos. Então, a gente vai fazer um processo de perdão, né? De perdão, de soltar, né? Não precisa tu ir na frente da pessoa e dizer, não, olha, eu te perdoo. Não, a gente faz todo um processo para que tu comece a perdoar, primeiro a ti mesmo, depois as pessoas que te fizeram mal, os teus parentes, aquelas pessoas que tu tem mais problemas, para que tu comece a te sentir mais leve.
trazer aqui esse sentimento de leveza, certo? Sentimento de que tu não tá carregando mais aquele peso emocional, certo? Então, assim, perdão é extremamente importante. E a liberação de partes emocionais. Então, assim, a liberação desses traumas. Eu estou trabalhando com uma técnica hoje que se chama EFT, que é uma técnica que ela explica que, assim, como o Alexander Lowen na bioenergética, como o Reich na psicologia do corpo, que muitos dos nossos problemas emocionais eles ficam travados no nosso corpo, certo? Então, basicamente, o FT vai trabalhar em pontos específicos, né, que vão fazer essa liberação emocional dessas emoções, certo? Liberação daquele problema, liberação daquele trauma, liberação daquele pensamento negativo. E eu uso o EFT, né, como uma técnica auxiliar para limpar esses pensamentos, né, e para que a pessoa entre num estado mais relaxado, num estado mais positivo na mente, para que a pessoa possa melhorar esse processo. Então a gente faz isso numa sessão, sim, para dar esse plim. Então, se a gente olhar, a gente relaxou a pessoa, levou ela para estados positivos, a gente ressignificou traumas, a gente liberou coisas emocionais, a gente deu vazão para essas emoções. Toda emoção ela precisa ter uma vazão, ela não pode ser reprimida, porque quando ela é reprimida, ela pega mais força. Então, assim, pensa só, vamos lá, vamos trabalhar esse processo para quê? Para que tu comece a te sentir bem e lidar com as tuas emoções de uma forma melhor, com isso ter mais resultados, mais alta performance, né? Poder vencer a tua procrastinação, teu medo, os problemas que sempre acontecem contigo através do teu emocional. Então, basicamente, quando a gente faz todo esse processo, a gente consegue, né, mudar a nossa vida literalmente através das nossas emoções. E é um processo maravilhoso que a gente vivencia e que nos faz bem como ser humano, nos faz pessoas melhores, a gente consegue pensar melhor, desenvolver planos, objetivos. Eu acho que a minha mudança emocional foi o que me trouxe os resultados que eu tenho hoje, e todos os bloqueios e travas que eu tive foi pela questão emocional. Então a gente entra nesse processo para isso. Se tu quer saber mais sobre como desenvolver o teu emocional, de como fazer todo esse processo que eu falei para vocês podem me procurar aqui pelo link abaixo e marcar uma sessão de terapia comigo pra gente começar a trabalhar esse processo, certo? Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal e até a próxima série, o jogo, a gente se vê aí novamente. Um beijo e até a próxima!